Olá, eu sou Paulo Gala, economista, professor da GV há mais de 20 anos e venho aqui dar esse depoimento para o meu querido amigo e professor Paulo Bedac. Eu conheci o Bedac ainda final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu estava no colegial, no Porto Seguro, lá em Valinhos, Porto Seguro, acho que era unidade 2, unidade 3, nem me lembro, naquela época o Porto Seguro abriu, acho que em 1980, né, uma unidade lá. E eu morava lá perto, meus pais compraram uma casa por lá e eu estudei, aliás, estudei minha vida inteira no Porto Seguro, primeira série do primeiro grau, como a gente falava antigamente, até o terceiro colegial, que era o último ano, né? E eu conheci o Bedak nessa época, acho que tinha, sei lá, 14, 15 anos, não me lembro exatamente, né? E ele foi um dos professores mais marcantes da minha trajetória, né? Ele foi talvez o primeiro grande cientista que eu descobri na vida, né? Eu tenho uma vocação de ser cientista, né? Eu acho que economista tem uma pretensão de ser cientista, né? Pelo menos não sei se vocação, mas certamente uma pretensão. E quando eu encontrei o Bedak, foi um momento marcante e inspirador da minha vida, né? Porque ele o ajudou a despertar o cientista que tem dentro de mim, ou pelo menos que eu acho que tem dentro de mim, né? Então, eu fiz vários cursos com o Paulo Bedak. Ele foi contratado pelo Porto Seguro na época lá de Valinhos para começar a introduzir os cursos de computação. Olha que interessante, né? A gente começou a ter cursos de informática em 1989, 1990, mas ele dava aulas também de física, né? Ele sempre foi um professor de física e aulas de astronomia, né? Isso foi o que mais me marcou, porque eu fiquei, né, apaixonado na época por ele, né, pelo conhecimento dele, pelo intelecto dele, e fiz todos os cursos que ele ofertava, eu fazia, né, de astronomia, de computação, de física, né, tudo que tinha ali na ementa eu fazia, e especialmente o curso de astronomia que me marcou muito, porque ele era um curso extra classe, não era da grade curricular, mas ele conseguiu montar um grupo de estudantes interessados em estudar astronomia, né? Então a gente se reunia à tarde, eram aulas depois do currículo, né? A gente tinha aula durante a tarde, e ele montou um clube de astronomia também, que ficou famoso na época, que era o Clube de Astronomia de Vinhedo, em que a gente se reunia, né? Ele morava em Vinhedo, eu morava em Valinhos, e a gente tinha um grupo de estudantes, jovens estudantes, 15, 16, 17 anos, interessados em estudar física, astronomia, né? E a gente se reunia para fazer discussões sobre astronomia, ele sempre, né, nos motivando e inspirando a estudar, né? Inclusive, a gente tinha encontros no observatório, depois ele fez um movimento para construir um observatório em Vinhedo. Aliás, nem me lembro onde foi parar, no que deu esse projeto, né? Mas o fato é que ele foi inspirador, assim, para mim e para milhares de alunos, né? Ele desperta esse sentimento, né? Essa vocação, né, da ciência, e é daqueles professores incríveis, né, que marca a sua vida, né? Não consigo, né, tô até vendo que tem um livro ali atrás escrito Science, né, agora que eu reparei ali na minha biblioteca, então eu não consigo reconstruir, recontar minha vida sem a figura do Paulo Bedak, né? Porque ele realmente me deu um impulso no pensamento científico impressionante, né? Ele é daqueles professores que marca o aluno para todo sempre, né? Então, na minha constituição, né, de economista, de pensador, de professor, né? Depois acabei virando professor, né? Comecei a dar aulas com 21, 22 anos, já na GV, e tô com 50 anos, né? Então dou aula há quase 30 anos, né? E muito disso eu devo ao BEDAC, né? E devo a essa experiência do Porto Seguro. Tive outros professores fantásticos também, de história, de geografia, de ciências, mas eu acho que o Paulo Bedak foi o professor que mais me inspirou e mais me moldou, né, nesse caminho do pensamento científico, fora do colégio, né? Porque isso é uma coisa interessante também. Foi a primeira vez que um professor me tirou do colégio, né? Mostrando o mundo da ciência, né? O grande mundo da ciência, né? Que vai muito além, obviamente, da sala de aula, né? Então o fato da gente ir visitar observatórios, a gente se reunir, fazer discussões, né? Eu me lembro que a gente tinha que fazer trabalho sobre os avanços de astronomia e o trabalho que eu apresentei, que acho que foi o primeiro trabalho que eu apresentei na minha vida fora da escola, era um trabalho sobre aquele Mars Rover, né, que era aquele carro que está inclusive em Marte agora, né, aquele carrinho, aquele jeepzinho que está lá rastreando Marte, né, e eu me lembro que eu fiz essa apresentação em, acho que 90, 91, para o clube de astronomia, né, falando o que era o Mars Rover, né, o que queria fazer, e finalmente ele pousou em Marte, acho que em 2015, sei lá eu, 2020, né? Então, veja como isso me marcou, né? A gente tinha também a parte de fotos de astronomia que ele despertou em todos nós, né? A gente fez aquela mesa para tirar
fotografias astronômicas, que era maravilhosa, né? Porque você girava uma pequena manivela e anulava o movimento de rotação da Terra. Então, para você tirar foto com exposição de câmera aberta, que a gente chama, né? Se você não neutraliza o movimento de rotação da Terra, fica um risco. Aliás, são fotos lindas, né? Mas elas ficam todas riscadas em círculos, assim. Talvez vocês tenham visto já. E o Bedak, ele nos ensinou isso e nos mostrou, né? Inclusive, ele passou um projeto. Eu lembro que eu fui atrás do marceneiro e fiz essa mesinha de foto astronômica e ficava ali nas madrugadas tirando fotos. E saíam fotos maravilhosas de cometas, né? Tem uma foto que o Bedak tirou do cometa Halley que é impressionante, né? Então você ia girando uma manivela e a mesinha, né, ela tinha uma madeira assim que meio que quando você girava a manivela, ela ia acompanhando e neutralizando a rotação da Terra. Então a foto ficava sem riscos, né? Porque é como se a gente estivesse acompanhando a rotação da Terra e ela tinha uma exposição muito grande, então tinha muita luz marcando a foto, né? Ficavam fotos maravilhosas, né? Então, e com isso ele nos despertava o interesse para estudar ótica, fotografia, né? A coisa do filme químico, enfim, vários, né, domínios conexos, né, que foram se abrindo, né, em vários campos, né? Imagina da fotografia, dos telescópios, aí todo mundo comprou telescópio, né? Eu mesmo tive vários telescópios, né? E a gente fazia observações de eclipse, observações do Sol, então foi uma influência assim realmente fantástica, né? Depois daquilo, eu, obviamente, segui estudando esses temas, né? O tema do Renascimento, depois a gente estudava, né, a coisa da Revolução Copernicana, depois eu fui, na época de mestrado e doutorado, eu conectei isso com toda a discussão de metodologia, da Revolução do Copérnico, do Ptolomeu, né, dos debates da astronomia ptolomaica com a astronomia copernicana, o papel do Tycho Brahe, do Johannes Kepler, né, e por aí vai, né, enfim. Isso aqui é um vídeo de depoimento rápido, já ficou enorme, era para fazer algo curtinho, mas só para registrar, né, a potência, né, do Paulo Bedak como professor, né, e o que ele despertou em todos os seus alunos, né, a importância que ele teve na minha formação intelectual e na minha formação como pessoa também, na maneira de entender o mundo e de encarar o mundo, né? Então fica aqui meu registro de agradecimento ao Paulo Bedak e encerro aqui esse vídeo de depoimento. Obrigado.